Olá, sejam bem-vindos à TV Cresce Alagoas, o espaço de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui no nosso estado. Vamos ver agora mais uma das nossas notícias. O Cresce Alagoas promoveu uma nova edição do evento Qualificação dos Corretores com uma palestra sobre o tema Maximizar Lucros e Minimizar Tributos. O evento foi realizado no auditório da instituição em parceria com a Contify, empresa especializada em questões relacionadas a serviços de contabilidade. O presidente do Cresce, Sérgio Cabral, fez a abertura do evento com as consultoras do Centro Universitário de Maceió, Unima, a antiga UNIT, Tessi Melo e Claudiane Flora, que falaram dos benefícios do convênio das instituições para os corretores de imóveis e dependentes. Bruno Cavalcante, especialista em tributos e finanças, ministrou a palestra oferecida pela Contify para orientar os corretores de imóveis a encontrar facilidades em serviço contábil totalmente acessível e mostrar a importância do CNPJ para os profissionais do mercado imobiliário. Irivelton Sobrinho, diretor da Contify, frisou a sua satisfação em firmar parceria no Cresce para facilitar a vida dos corretores de imóveis. Ele destacou que a empresa está oferecendo uma oportunidade única aos corretores, que é a abertura gratuita de CNPJ e os serviços de contabilidade completa a partir de apenas R$ 250. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom vê-los aqui novamente. Doutora Silvana, tudo bem? Gente, hoje nós temos aqui como maximizar lucros e minimizar tributos, né? Que eu acho que é o que todo mundo gosta. Eu, particularmente, quando abri a empresa, comecei a pagar 6%, hoje já está perto de 15%. É bom e é ruim, né? É ruim que você paga muito imposto, é bom que você sabe que você está faturando. Mas eu queria pagar os 18%, que é o máximo, que aí realmente vai estar bom. Mas é isso, a gente está sempre procurando isso para quem trabalha. Eu digo a vocês o seguinte, eu comecei a administrar financeiramente a minha vida há mais de 35 anos, mais ou menos. A vida de corretor é muito difícil, muito difícil. Se você não souber administrar ganhos, é pior. Porque muitas das vezes, eu tenho um exemplo clássico, eu acho, desse ano ainda, de um amigo nosso, que não vou citar nome, claro, que o ano passado o cara ganhou mais de R$800 mil. A gente conversando, tomando um café, e ele precisando de grana, né, vendendo o carro para poder solucionar um problema financeiro. Eu digo, velho, é só falta de administração que você está tendo. Porque um corretor de imóveis que ganha 840 mil no ano, se você dividir aí, velho, dá quase R$80 mil por mês. É saber gastar. É bom ganhar, mas tem que saber gastar. E eu aprendi realmente a lidar com esse financeiro há muitos anos atrás, e por isso que, graças a Deus, eu consigo manter uma vida confortável em função disso. Porque a cada ano que passa, você tem dificuldade, todos nós temos, e todos nós vamos passar. Não é? Então, isso aconteceu exatamente quando eu pedi, eu quero dizer aqui a vocês, a um grande amigo, achando que tinha essa amizade toda, né, para ele trocar um cheque, porque eu queria viajar, e era um grande amigo, e ele trocou e não cobrou juro, mas disse, negão, senta aí. E aí me deu uma aula, né, que era um profissional, era um advogado, né, hoje está lá em Brasília, é um dos ministros da Suprema Corte, mas ele disse, deixa eu te ensinar como é que tu deve fazer, para tu não passar esse aperreio. Vejo você de carrão, bem vestido, mora bem, não tem necessidade disso não. Você não está sabendo administrar o seu ganho. E daí em diante eu passei 2 dias com a pulga atrás da orelha, por levar um esporro desse, tem que aprender, entendeu? E aprendi, graças a Deus. E assim, foi difícil no começo, foi, né? Porque o que ele me pediu financeiramente, que ele teve aula, eu não tive, né? E ele pagou, talvez na época não tinha coach, mas devia ter pago algum financista, né? E ele aprendeu e eu aprendi com ele. Porque tudo que a gente ganha, embora nós somos profissional liberal, tudo não é lucro. A gente imagina que é, né? Todos nós temos gasto. Eu tenho um gasto financeiro com publicidade, com contador. De contador eu gasto mais de R$20 mil por ano de despesa,
entendeu? Então, isso e publicidade, e mais cresce. Então, a gente é uma empresa. Nós somos, corretor é uma empresa. Você tem que pensar no investimento que você faz. E foi simples, simples. Ele chegou para mim e disse, qual é a tua despesa mensal, Sérgio Cabral? Eu digo, X mil reais. Ele disse, você tem que conseguir, nesse próximo ano, colocar 10 vezes o que você ganha em investimento e sempre subindo. Jamais troque o seu carro tirando dinheiro dessa sua poupança. Jamais compre uma camisa tirando dinheiro da sua reserva. Essa reserva é se você não vender, não pagar juro de prestação de colégio de menino, de pensão alimentícia. De um percentual de 100% da comissão, eu sempre destinei assim, X%, 5% para lazer. Vocês têm que botar lazer, velho, porque na vida não se leva nada. O que se leva dessa vida é a vida que se leva. Então, tirem do que vocês ganham 5% para lazer, para luxar mesmo. Se é para tomar um bom vinho, para viajar, quem faz boas vendas vai conseguir fazer isso, né? E a gente, eu estou 40 anos na profissão, também se eu não tivesse com a vida boa que eu tenho hoje, eu tinha que estar enterrado como corretor de imóveis. Porque o corretor de imóveis com 40 anos de profissão, não tiver onde morar bem e não dar condição à sua família, infelizmente é o que eu tenho que dizer, mas é isso. E vocês estão aqui exatamente para conseguir isso, certo? Porque vocês que estão aqui na terça-feira e nas quintas-feiras, em especial os corretores mais novatos, para aprender. Isso aqui é um aprendizado que cada dia, né? Isso que eu estou falando para vocês, tente colocar isso na vida de vocês, você vai ver que vai dar um up e vai dar uma mudada, entendeu? Eu aprendi isso há quase 35 anos atrás e, graças a Deus, é realmente muito confortável quando você consegue fazer isso, ok? Então, hoje aqui, gente, nós temos o Erivelton Sobrinho, que é diretor da Contifry, né? É a empresa convênio com o CRES, que ela vem facilitar a vida de vocês contabilmente. E esse cara nos presenteou, certo? Com o palestrante Bruno Cavalcante. Bruno é especialista na área de tributário e finanças, é por isso que eu dei esse gancho aí. Eu acho que o Bruno deve falar sobre isso também, entendeu? E não é só ganhar, é saber gastar, é saber administrar. E você aprender a pagar menos tributo, que a carga tributária do nosso país realmente ela é gigantesca, né? E quem quer pagar tributos? Ninguém quer. Né? A gente sabe que o nosso dinheiro é mal administrado, mas infelizmente nós somos obrigados. Né? E hoje a maioria das consultoras só pagam através de nota fiscal, né? E vocês vão aprender que às vezes o cara diz, eu não vou pagar nota fiscal, vou tirar ali na prefeitura. Aí você sai para 30 e poucos %, né? Pessoa física. Então vamos para a pessoa jurídica, que ele vai explicar, que vai ser bom, muito benéfico para vocês aqui na pessoa jurídica. Antes, certo? Eu queria dar uma palavrinha à dona Tessa Melo e dona Claudiana Floro. Elas são consultoras da Unima. A Unima era aquela antiga UNIT, certo? Então nós fizemos um convênio com ela. Tem vários pais de corretores que conseguem um bom desconto para seus filhos na faculdade. Isso é bom para vocês também. E isso ele estende à família, não é só para o corretor. Se você tiver filho, a esposa quiser fazer a faculdade, o filho, estou errado? Você está no desconto, ok? Queria que vocês subissem, dar a palavra para vocês. E logo em seguida, o nosso amigo Bruno Cavalcante. Ok, Bruninho? Ele vai te roubar aí uns minutinhos, mas é jogo rápido, não é muito tempo não. Obrigado a vocês, gente. Tem outro evento, tenho que descer agora para V2. Estamos esperando lá. Um abraço. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou a Claudiana Flora Tesse Melo, né? Nós somos consultoras comerciais da Unima. Para quem não sabe, o que é Unima é a antiga UNIT, tá, gente? A gente mudou de grupo, né? Saímos do grupo GT, que era o grupo Tiradentes, estamos agora no grupo AFIA, um grupo muito forte na área de educação de ciências médicas, mas a UNIT, ou a Unima agora, né, não vai se resumir apenas à medicina. A gente está mantendo todos os cursos que antes existiam, certo? Mas com um diferencial muito significativo, trazendo mais inovação, mais tecnologia para todas as áreas, né? Expandindo aí o conhecimento da AFIA, nesse segmento de educação, para a nossa unidade aqui em Maceió. Junto ao Cresce, nós fechamos uma parceria muito bacana para vocês, que ele atende não só o associado, mas também seu cônjuge e filhos, como foi falado pelo nosso presidente, certo?
E o percentual, né, de desconto, ele é bem significativo, é 40% de desconto, gente. Então, assim, quem conhece a história da Unima, da antiga UNIT, no caso, sabe que nunca houve um desconto tão alto. O nosso antigo convênio junto ao Cresce era, no máximo, 5% adicional, acumulativo. Hoje, a gente está oferecendo 40% na graduação presencial. Quem já tem graduação, quer fazer uma segunda graduação, entraria no primeiro semestre com 50% de desconto e, nos demais semestres, 40%. Tá? Então, assim, é uma oportunidade muito bacana para retomar aí sonhos que estão guardados na gaveta, fazer uma especialização, né, na área de administração, contábil, ou qualquer outra área que você tenha interesse, certo? E a gente vai deixar os nossos contatos junto ao Nunes e a toda a equipe de assessoria para que vocês possam tirar as dúvidas de vocês, para que vocês possam fazer a sua inscrição junto conosco, tá? E aproveitar ao máximo esses descontos. Para a pós-graduação, a gente tem 25%, são 20% mais 5%. Tá? Mas graduação presencial, o desconto é 40%. Tá, gente? Tem alguma dúvida? Querem? Isso, percentual muito importante, até o final do curso. E o que é que eu faço para conseguir esse desconto? Aí vem para a dona Tereza, dona Graça, e pede a declaração de vínculo. Continua. Nós temos a nossa policlínica, tá, gente, que é aberta a atendimento à comunidade e de forma gratuita. Então, atendimentos como clínica médica, ginecologia, geriatra, pediatria, atendimento de fisioterapia, entre outros, está lá à disposição também, certo? Então, a gente tem um número de marcação, é um númerozinho de WhatsApp, tá? Eu vou deixar também junto ao Nunes para que ele possa divulgar para vocês. Você faz a marcação através do WhatsApp, não precisa ir lá. Apenas fisioterapia, quando você estiver em contato com a equipe para marcação, você precisa mandar a foto do encaminhamento. É o único que exige encaminhamento, tá? Todas as outros atendimentos pode ir como primeira vez diretamente. Sim, sim, pode passar pelo nosso clínico e o clínico encaminhar para a fisioterapia. Não, medicina e odontologia, ele não contempla o desconto de 40%, tá? Assim, mas o de odontologia, ele contempla 50% no primeiro semestre, se for já portador de diploma. Esse eu ainda consigo. Mas, pelo convênio, não é possível o 40% até o final do curso. Aí a gente mantém 30%. E odonto, medicina, não tem nenhum tipo de desconto. Direito imobiliário, não. Nós temos outras pós na área de direito, né? Mas, assim, fica a sugestão. Uhum. Sim, sim. Uhum. Nós temos uma em andamento, no caso, que vai ser lançada, direito notarial. Tá? Mas, diretamente, imobiliário, não. Mas, assim, vou levar a sugestão, certamente, para o nosso pró-reitor. Mais alguma pergunta? Isso, exato. O que vai ser necessário, sempre na renovação, pedir uma nova declaração de vínculo, tá? Junto ao sindicato. Ok? Aí a gente mantém até o final do curso.
É a melhor idade. O nosso limite é 40%, realmente. Eu estou no meio do caminho, viu? Gente, muito obrigada pela oportunidade, tá? A gente vai deixar todas as informações aí junto com o Nunes, junto com a assessoria, para a gente divulgar ao máximo. Com o seu Marcos, claro. E aí a gente vai se colocar à disposição de vocês, tá? No que for preciso, para esclarecer as dúvidas, mostrar como está sendo feito agora as novas inscrições e, principalmente, como você pode garantir esse desconto junto ao nosso convênio. Ok? Obrigada. Eu disse que ia ser rápido. Bom dia a todos. Eu me chamo Bruno. Antes de eu começar, só para eu conhecer um pouquinho melhor como é que está o panorama aqui, quem aqui tem CNPJ, trabalha e recebe por CNPJ? 4 pessoas. Os demais recebem tudo no CPF. E deixa eu fazer uma pergunta mais chata. Os que recebem pelo CPF, quem declara que recebe? Misericórdia. Tem alguém mais que é iniciante, que está começando agora? Ok, beleza. Vamos lá. Pessoal, o tema da palestra de hoje é sobre minimizar impostos, consequentemente a gente aumentar a lucratividade do negócio de vocês. É interessante que vocês enxerguem o negócio de vocês como um negócio de verdade. Espero que a partir de hoje vocês enxerguem, se vejam como empresa, tá? Acho que eu vou precisar de ajuda ali. Me chamo Bruno Cavalcante, sou pós-graduado em Gestão de Negócios, Controladoria e Finanças Corporativas. Já atuei na área tributária de várias empresas. Tenho alguns livros publicados, eu até ia trazer alguns aqui para presenteá-los, mas acabei esquecendo, peço perdão. Posso buscar e trazer depois, né? Beleza. Passa aí, Betinho. Eu trouxe um dado que recentemente eu vi e me assustou bastante. Eu vi essa informação por acaso, estava fazendo algumas pesquisas, isso é recente, isso foi em agosto, que saiu G1, que Maceió é a capital com maior alta no preço do metro quadrado no Brasil dos últimos 12 meses. E aí, lá na publicação que saiu, tem a relação por bairro, do quanto que está custando o metro quadrado em cada bairro. Eu confesso que eu fiquei extremamente assustado com esses valores. Claro. Posso disponibilizar, sim, com certeza. Claro. Enfim, acho que vocês já devem saber disso aqui, ter ciência, né? Então, queria só fazer um pequeno adendo. Como a gente está falando sobre maximizar lucros, antes de eu falar sobre diminuir tributos, eu vou falar um pouquinho só sobre vendas, tá? Tem um camarada chamado Tom Hopkins, ele estrutura departamentos de venda para grandes empresas no mundo inteiro, grandes empresas multinacionais. E esse cara tem uma frase que ele diz que nada pode alterar mais o seu poder aquisitivo do que aprender sobre vendas. Eu sei que muita gente consegue fazer isso muito bem de forma intuitiva. Certamente vocês devem conhecer algum vendedor, algum corretor que vende como se estivesse vendendo água. Mas nem todo mundo nasce com esse dom de conseguir vender bem, certo? Então, existem técnicas, existem processos que você pode estruturar para conseguir gerar leads, para conseguir fechar reuniões, para conseguir fechar a venda, tá? E aumentar, consequentemente, as vendas, faturamento, lucro. Aí. E aí, assim, eu não consigo me aprofundar nesse assunto, eu só vou explanar, porque eu sei que tem algumas pessoas que, às vezes, sequer sabem o que é um CRM. Quem aqui sabe o que é um CRM? Todo mundo, a maioria trabalha com CRM, né? Poucos não levantaram a mão. E aí, um ponto de atenção, aos que não levantaram a mão, é bom se atentar, tá? Porque quem está trabalhando com CRM está um passo à frente, tá? É algo que nos ajuda
a vender. Às vezes você tem um contato com o cliente hoje, não fechou, mas pode ser que daqui a 6 meses, 1 ano, esse cliente possa entrar na sua base. Tá? Trabalhar com CRM ajuda em tudo, ajuda nisso. Existe prospecção ativa e prospecção passiva. Quem aqui sabe o que é prospecção ativa e passiva? Quem trabalha com prospecção ativa, quem vai atrás dos clientes? Poucos, né? Quem não trabalha com prospecção ativa, consequentemente, significa que só vende através de prospecção passiva, ou seja, é quando o cliente vai até você, é quando o cliente lhe procura. Então, você fica à mercê do mercado. Você fica à mercê do cliente lhe procurar para poder que você feche a venda. Então, se ninguém lhe procurar, significa que você também não vende, certo? Então, definitivamente não é o melhor caminho. É interessante que todo mundo saia daqui hoje pensando já em trabalhar algum processo de captação ativa, de forma que, além das indicações que você recebe, além dos clientes que vêm até você, você possa também encontrar meios de ir até os clientes e criar as oportunidades, né? Não só esperar que as oportunidades venham, mas também criar oportunidades. Exatamente. Perfeitamente. E aí, assim, isso que o senhor está... Como é seu nome? Jorge Lima. Isso que o senhor está falando, no meio digital, no meio do pessoal que trabalha com marketing, se chama inbound marketing. O que é isso? Você trabalha de forma que você recebe captação dos demais. É possível também trabalhar e vender só com captação passiva. É dessa forma, o pessoal chama de inbound marketing, você cria uma estrutura de forma que as pessoas começam a lhe procurar, tá? E aí, mecanismos, é extremamente importante que os poucos que não levantaram, que não sabem o que é um CRM, CRM é um programinha, uma metodologia em que você cria um funil de vendas. Você vai listar os leads que você tem, os leads são possíveis compradores que você tenha. Você vai qualificar essas pessoas, você vai saber se ele só é alguém que está interessado em pesquisar um imóvel tal, ou se é alguém que já é um lead mais quente, ou seja, é alguém que realmente vai fechar um negócio. Enfim, nesse processo, eu não consigo me aprofundar, mas é extremamente importante que vocês trabalhem com o CRM, tenham a relação dos seus leads, quem são as pessoas que vocês, os seus possíveis clientes, e vão trabalhando nesse funil para que vocês tenham uma efetividade maior no fechamento das vendas de vocês, tá? E aí existem existe Facebook Ads, Google Ads, não sei se vocês trabalham com isso aqui. Alguém trabalha com isso? Alguém investe em anúncios? 2, 3, 4 pessoas investem em anúncios. 5, 6 pessoas. 7, 8. Se divulga sem gastar muito. Mas o pessoal que gasta também, que investe, consegue garantir, né, que sempre tem cliente entrando. Inclusive, sempre que se vocês não souberem como fazer isso, é bom buscar alguma empresa que ela faça essa estruturação, né? Porque esse mundo é muito complexo, o mundo dos anúncios é muito complexo. A forma como o Google, como o Instagram funciona é complexo. E nem todo mundo consegue entender isso com naturalidade. Então, se você não entende, busca uma empresa que possa estruturar isso para você, você paga para essa empresa e ela faz essa estruturação. E aí, geralmente, você investe um valor X, né, para poder garantir que você vai estar atraindo esses contatos. Normalmente, você paga por contato que é feito, e aí você garante, pelo menos, que você tem leads entrando na sua base, e daí para frente é com você o trabalho de fazer o fechamento. Tá? E funil de venda, que está diretamente ligado com um CRM, né? Não dá para você trabalhar um funil de venda sem ter um CRM. E aqui eu deixo uma sugestão, que é aprender sobre técnicas de vendas. Técnicas de vendas são técnicas que você consegue utilizar na negociação. Tem gente que consegue fazer isso de forma muito natural, outras pessoas não. E essas pessoas que não conseguem fazer isso de forma natural precisam treinar essas técnicas. Antes de você treinar, você precisa conhecer. Eu não trouxe uma relação aqui, mas eu deixo 2 sugestões de leitura, que são 2 livros. Um é Como Ser um Grande Vendedor, que é desse rapaz que eu citei agora há pouco, chamado Tom Hopkins. E lá ele tem uma série de técnicas de venda, ele explica, cada um explica o porquê, explica como funciona
a mente humana, porque muito do que a gente aprende sobre vendas está diretamente ligado à psicologia, né? A gente está lidando com pessoa, você precisa se conectar com a pessoa para poder que você consiga fechar uma venda, certo? E a outra sugestão é alcançando excelência em vendas, spin selling. E esse livro fala sobre isso, sobre conexão. Às vezes a gente vai para o cliente, eu não sei se vocês já viram algum tipo de corretor que começa a vomitar, o cliente faz uma pergunta, ele começa a falar, não, esse imóvel aqui é assim, tal, e ele nem perguntou, não filtrou a capacidade aquisitiva do cliente, ele não filtrou se o cliente está interessado só em pesquisar ou se ele realmente está interessado em comprar, e ele começa a jogar no cliente uma série de coisas e às vezes o cliente está só esperando ele terminar para dizer, tá, muito obrigado, só estava pesquisando mesmo. Então, esse livro fala sobre isso, tá? E aí a gente tem um efeito cascata. Se a gente tem aqui em Maceió um metro quadrado muito alto, consequentemente, o valor dos imóveis é alto, o valor das comissões de vocês também é alto, o faturamento é mais alto, os impostos também são mais altos e, com isso, o risco também aumenta, tá? Para quem recebe todos os valores das comissões pela pessoa física, para quem fatura pela pessoa física, a gente é tributado com base numa tabela progressiva, tá? Que, inclusive, esse ano sofreu uma alteração, depois de muito tempo, depois de muita confusão com a Receita Federal, foi feita uma alteração nessa tabela progressiva. Que a atual ela foi mexida, essa primeira, que antes era 1.000 e alguma coisinha. Agora ela subiu para 2.100, e aí a gente tem as demais faixas até acima de 4.600 mensal, quando você atinge o percentual de 27,5%. Por que o presidente, quando disse aqui, você quando fizer o cadastro na prefeitura, ele não falou em 27,5%, ele falou em mais de 30%. Porque quando você faz o cadastro na prefeitura para emitir pela pessoa física, além disso aí você ainda tem o ISS, mais 5%. Tá? Então, é muito alto. Geralmente não. Normalmente não, tá? Até hoje eu ainda não vi construtor que aceita pessoa física. E dessa informação eu não sabia, não aceita mais MEI. Entendi. Entendi. Aí vamos lá. Numa pessoa jurídica, quais são os impostos que a gente paga numa pessoa jurídica? Existem vários regimes de tributação no Brasil. Inclusive, nós somos o país com o sistema tributário mais complexo do mundo, top 1, tá? Só isso. Eu vou tomar como base, como parâmetro para a gente fazer a nossa avaliação aqui, o Simples Nacional, porque eu sei que no ramo de vocês é o melhor regime tributário. Por que eu estou dando ênfase nisso? Para que depois vocês não saiam por aí dizendo o rapaz falou que o Simples é o melhor regime tributário para todo mundo. Não. Para determinadas atividades, para determinados tipos de negócio, inclusive para holding, eu não sei se alguém aqui trabalha com algo relacionado à holding, já que vocês são da área imobiliária, é vedado no Simples Nacional. Você não pode trabalhar com isso no Simples Nacional. Então, vamos focar aqui no Simples, que seria o negócio de vocês, tá? Isso aqui é faturamento anual. Então, para uma empresa que fatura até 180 mil anual, ela paga 6%. Que até o presidente falou, eu comecei pagando 6%, hoje eu estou pagando 15%. Por que hoje ele está pagando 15%? Porque o faturamento dele acumulado aumentou. Então, à medida em que o seu faturamento acumulado nos últimos 12 meses ele vai aumentando, a sua alíquota do Simples Nacional que você paga, ela vai gradualmente aumentando. Enquanto você tiver abaixo de 180 mil no ano, até 180 mil no caso, ela vai ser fixada em 6%. Se você abrir a empresa no meio do ano, você vai começar com um imposto de 10,8%. Mas essa questão do 10,8% depende. Só se, por exemplo, se naquele mês você faturou um valor que proporcionalmente ele equivale a mais que 180 mil anual. Entendeu? Exemplo, se a gente pegar 180 mil e dividir por 12, não sei quanto que dá isso aí, se alguém puder fazer a conta. Contador é ruim de conta, viu, minha gente? 180 dividido por 12. 15
15. Então, se você, no primeiro mês de faturamento que você abriu a empresa, você faturar 30, você não vai pagar 6. Ele vai calcular proporcional, entendeu? Isso, pode ir 10. Assim, é relativo. Isso é muito, depende muito do faturamento, entendeu? E aí, o que acontece? Por que que a gente abre a empresa para poder pagar menos tributo? O que é que a empresa ela tem a ver com o CPF do dono? Porque você tem receita, você precisa justificar essa receita, né? Você não pode omitir. Hoje está cada vez mais complicado omitir receita, porque a Receita Federal ela consegue cruzar vários tipos de informações. Hoje tudo é digital. Antes o pessoal tinha gente que ainda pagava em dinheiro, hoje nem isso tem mais, é tudo Pix. E a distribuição de lucros na pessoa jurídica ela é isenta. E aí algo que é extremamente importante destacar para vocês. Às vezes o cidadão abre uma empresa e começa a misturar as contas. Mas pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Quando você abre uma PJ, você fatura para uma construtora, por exemplo, e ainda que não seja construtora, pode ser vendas para CPF normal, e você precise declarar os recebimentos. Quem está faturando isso não é você, corretor. Quem está fazendo esse faturamento é a sua empresa. É uma empresa que está faturando, essa empresa ela vai pagar os tributos, que são esses tributos, o que sobrar é lucro. E aí o lucro que é transferido para a pessoa física, ele é, pelo menos até o momento atual, isento de imposto de renda. Então você paga aqueles 6% naquele cenário, num cenário que você fatura mais, você vai pagar mais, e isso vem para a sua pessoa física a título de distribuição de lucro. Tudo isso é lícito, tudo isso está regular, isso não é o que a gente chama de evasão fiscal. Existe a situação que é de evasão, que é quando você realmente omite, você está fazendo algo ilícito. E a elisão é quando você encontra meios ali nos caminhos tributários que a gente tem para pagar o mínimo de tributo possível dentro da legalidade. Ok? Eu fiz um pequeno comparativo com diferentes faixas de renda de alguém que fatura pela pessoa física e alguém que fatura pela pessoa jurídica, tá? E aí eu já considerei, nesse comparativo, alguns custos que na pessoa jurídica você tem e na pessoa física você não tem. Só uma pergunta. Você paga os tributos na nota, né? O que sobrou é seu, né? Aí, como é que funciona a questão da pessoa física para você poder ter esse dinheiro? Quando chega lá, você vai ter que pagar de novo, não precisa... Perfeito. Boa pergunta. Boa pergunta. E é uma excelente pergunta, porque a gente sempre precisa esclarecer isso ao pessoal. Na empresa, a Receita Federal exige que quando você for fazer a distribuição de lucro acima de um determinado limite, que é um limite chamado limite de presunção, você tem que ter obrigatoriamente demonstrações contábeis evidenciando aquele lucro. Certo? Então, você faz a sua declaração de imposto de renda pessoa física. Quando você tem CLT e tal, você tem um informe de rendimento, você coloca lá, recebi R$100 mil esse ano, beleza. Quando você tem empresa, você coloca aquela renda também, só que essa renda ela vai num campo específico da declaração de imposto de renda, que é de recebimento de distribuição de lucros. E você pode botar R$1 milhão, você não vai pagar imposto sobre isso. Se você fizer na pessoa física e não informar na jurídica... Faz a jurídica, normal, vai informar, né? Você paga na nota, informa, e a pessoa física você não faz. Aí você está... porque assim, você fez a parte mais difícil, você teve renda, lícito, você declarou, você pagou imposto sobre isso, é direito seu justificar esses recebimentos, que tudo isso a gente sabe que vai para a pessoa física, né? E você não vai fazer, vai ficar desacobertado, entendeu? Sendo que você não vai pagar mais nada por isso. O que você tinha para pagar, você já pagou. E aí o que acontece? Às vezes o pessoal não se atenta a estar declarando renda, daqui a pouco o cara compra um carrinho, aí compra um apartamento, aí está com um patrimônio de R$1,5 milhão, R$2 milhões, e esse dinheiro veio de onde? Para a Receita não tem. Você tem uma variação patrimonial
mas não tem renda justificando aquilo, entendeu? Aí cai na malha. O cara faturou na jurídica, digamos, 100 mil, comprou um carro de 200 pela empresa. Como é que funciona esse negócio? Aí, como você comprou pela empresa, esse valor da compra desse carro, ele não vai mais para a sua pessoa física, porque ele ficou lá na despesa. Você gastou com algo, entendeu? Ela faturou 100, você comprou um carro de 200. Aí teve a omissão de renda. Nesse caso, teve a omissão de receita em algum local. Na empresa, é difícil pegar. Assim, é difícil fazer. A gente não vê esse cruzamento de compra de bem com faturamento. Os cruzamentos que a gente vê é cartão de crédito com declaração, movimentação bancária com declaração, entendeu? Aí, nesse caso, necessariamente o carro tem que entrar também com custo de renda jurídica, né? Não existe, tem muita gente que pede, manda a declaração do imposto de renda da pessoa jurídica. Não existe, tá? O que existe é uma declaração mensal, chamada PG-10, em que você informa vários tributos, inclusive o imposto de renda, tá? E aí, nesse quadro comparativo, a gente tem, na primeira coluna, o recebimento de R$3.000, tá? E aí você tem o comparativo pessoa física e jurídica. E nas linhas, eu criei para poder incluir algumas despesas que você tem na PJ e não tem na pessoa física, tá? Que são, primeira linha são os impostos, depois você vai ter custo com contabilidade, você vai ter um custo médio com taxa de localização também, que é uma taxa que você precisa pagar anualmente, tá? Uma vez por ano na prefeitura. E se a gente analisar, por exemplo, como a gente tem uma tabela progressiva, uma pessoa que recebe uma média de R$3.000 por mês, não compensa ter uma PJ, tá? Não compensa abrir uma pessoa jurídica, porque você vai estar, os custos que você vai ter não vão cobrir a economia, tá? Mas quando a gente passa aí para um cenário de um fator... E assim, eu estou fazendo uma média mensal, mas eu sei que no caso de vocês oscila muito. Um mês pode entrar 5, outro mês pode entrar 30, o outro mês pode entrar 100, enfim. Mas vocês têm que considerar isso como sendo algo anual, tá? A gente considera mensal, só para ter uma noção, mas no final das contas tudo é apurado anualmente. Perfeito, perfeito. Até 3.500 a gente está num cenário que é melhor continuar na pessoa física, tá? Quando a gente passa para alguém que já fatura uma média de R$5.000 mensal, a gente já começa a apresentar uma economia significativa de mais ou menos R$776 por mês com essa redução na carga tributária, tá? E lembrando, com isso você está justificando todas as suas movimentações bancárias, você está justificando tudo, você vai poder comprar o seu carro, você vai poder comprar a sua casa sem ter nenhuma surpresa depois. Eu desconheço. De cooperativa? A sistemática da cooperativa, eu desconheço qualquer tipo de vedação para uma atividade específica. Então, qualquer pessoa pode abrir uma cooperativa, entendeu? Se juntar, eu vejo muito na área médica, a gente tem aqui em Maceió algumas cooperativas de táxi, não sei se ainda tem hoje com essa questão de Uber, mas quando se tem um grupo grande de pessoas, às vezes compensa abrir uma cooperativa. Sim. Quando você é pessoa física, você só paga uma anuidade. E pessoa jurídica, dependendo do porte da empresa, você paga uma ou mais anuidades. Boa. E sabe como é as faixas, como é que é precificado isso? Eu não sei. É por tipo empresarial, então. Pelo capital? Entendi.
Entendi. Então, a anuidade que vocês têm pela PJ é pelo capital social. E aí, assim, o que é que normalmente, quando a gente vai abrir uma PJ que não é uma empresa de fato que tem prédio, uma empresa estruturada, é uma pessoa jurídica só para justificar recebimentos de uma pessoa física. Geralmente a gente põe capital social simbólico de 5 mil, 10 mil reais, não carece de comprovação na junta comercial. Não entendi. No caso, quando você fala, por exemplo, quando você fala PJ Cresce, seria uma pessoa jurídica com atividade de corretor imobiliário, né? Você pode ter um PJ, você pode ter uma empresa normal com atividade, venda, imóveis, aluguéis e tal. Beleza. Existe outro caso. Aqui no Cresce você pode abrir um Cresce CNPJ. É específico. Você paga uma anuidade para ele. Certo. Para ter uma imobiliária, no caso. E aí, com esse crédito, você pode participar, de repente, de tais da Caixa para vender imóveis, etc. E eu ia perguntar, você tem conhecimento de outro benefício por ter crédito CNPJ, não seja isenção de impostos e tal? Os benefícios, os maiores que a gente tem é redução na carga tributária, entendeu? Nada impede que você tenha um outro CNPJ separado, mas seria mais interessante você incluir essa atividade no CNPJ que você já tem. No CNPJ, que você é uma corretora imobiliária, você pode incluir uma atividade secundária, só tomando cuidado para não incluir uma atividade que seja vedada no Simples Nacional, tá? Porque, por exemplo, não sei, clientes de vocês devem ter holding. O cara tem vários imóveis, ele não faz a loucura de colocar na pessoa física. O pessoal que tem imóveis de alto valor, eles têm plena ciência disso. E os valores de aluguel que eles recebem, eles não recebem diretamente pela pessoa física. Eles têm uma empresa, e aí é a holding, os valores... É a mesma coisa. Entra pela empresa e vai para a pessoa física. Só que aluguel de imóveis é vedado no Simples Nacional. Então, eles têm empresa geralmente no lucro presumido. Tá? E aí uma vantagem é que aluguel de imóvel não tem o ISS. Então, ele paga uma faixa de 10% a 11%. Em alguns casos, é até melhor do que você ter uma empresa no Simples Nacional. Respondi a pergunta? E aí, assim, à medida em que o seu faturamento médio mensal ele vai subindo, mais aumenta essa discrepância do quanto risco que você corre por não estar declarando ou do quantos impostos você estaria pagando recebendo diretamente pela pessoa física, tá? E se eu não declarar? Que eu sei que isso não acontece aqui. Minha gente, normal, tá? Isso é comum. Isso é comum aqui, isso é comum 95%, e olhe lá, das empresas, isso é comum não declarar. Mas o que é que eu sempre chamo a atenção? A gente tem que correr riscos calculados, tá? Eu não vou chegar aqui para dizer para vocês, minha gente, vocês têm que fazer tudo certo, 100% certo. Ninguém faz isso. Eu conheço uma empresa que fazia isso e fechou agora há pouco. Não, é sério, é sério. Mas, assim, a gente tem que calcular risco. Tem risco que vale a pena correr, tem risco que não vale a pena correr. Quem já atua no mercado de renda variável, de compra de ações e tal, deve saber que o retorno sempre está vinculado ao risco. Quanto maior o risco, maior o retorno, né? E aí, assim, geralmente essa galera sabe avaliar risco. O que é que eu trago de avaliação de risco para aqui? A gente verificar quais são os caminhos que você tem uma alta probabilidade de ser pego e não ir por esses caminhos. Existem os caminhos que têm baixa probabilidade e, se você tiver um problema, é algo que não vai
lhe desestruturar. É algo que dá para corrigir, tá? Então, sempre que eu sento com o cliente para poder fazer uma declaração de imposto de renda, pessoa física, e ele diz, isso aqui eu quero declarar, isso aqui eu não quero declarar, a gente vai entendendo os panoramas e os riscos para dizer, se isso aqui acontecer, você vai ter um problema desse tamanho, é um problema muito grande, você tem uma probabilidade alta disso acontecer, então não vá. Se isso aqui acontecer, é uma probabilidade média e se a Receita de repente ele pega, você faz um parcelamento disso, fica tudo ok, entendeu? Receita Federal cruza informações da declaração de imposto de renda pessoa física com a e-financeira. E-financeira é uma declaração que as instituições financeiras mandam. Então, a Receita Federal ela sabe quanto que entrou na conta de cada um de vocês, tá? Porque eles informam isso por CPF. Ela só vai fazer uma prova e coloca o CPF. Dá um problema? Toda coisa que vai fazer, coloca o CPF. Não, na verdade, esse incentivo que é o governo do estado que faz esse incentivo a colocar CPF é muito mais para incentivar as pessoas físicas a pedirem nota fiscal, porque com todo mundo pedindo nota fiscal, as empresas elas são obrigadas a entregar nota fiscal, entendeu? E aí, se ela emite nota fiscal, ela é obrigada a declarar o faturamento. Então, esse trabalho é muito mais para pegar a pessoa jurídica do que para pegar a pessoa física, tá? Esse financeiro, ele é informado mensalmente à Receita. Mensal. E se porventura a pessoa não tem algum valor no final do exercício fiscal, não tiver na instituição financeira, ele vai fazer o confronto, não existe mais. Faz. Porque você pode ter recebido e gasto, mas você tem a obrigatoriedade de declarar. Entendeu? Segura aí, só um minutinho. E aí, isso aqui é um trechinho que eu tirei de uma notificação, tá? Isso a Receita Federal manda para você essa cartinha. Movimentação bancária. Recursos movimentados a crédito em sua conta bancária, abaixo especificadas, já descontadas as transferências de mesma titularidade, ou seja, se você tem 3 bancos e você transfere entre os seus bancos, a Receita desconsidera isso aí, tá? Não precisa se preocupar com isso. Resgate de investimentos, empréstimos e similares informados à Receita Federal pelas instituições financeiras, pela e-financeira, papapá. E ali está lá, por trimestre, quanto que as instituições informaram que você recebeu, tá? E aqui eu trouxe um exemplo claro e recente, em foi mês passado isso aí, de uma notificação, para que vocês tenham a dimensão do que acontece quando a Receita identifica isso e lhe manda uma notificação. Isso era um imposto de renda devido de R$17 mil, isso é o que a pessoa deveria ter pago no ano. O quanto que essa pessoa faturava para ter que pagar esse imposto de R$17 mil? Na faixa dos 5.400 por mês. Ela está enquadrada nessa faixa. Isso deve dar uns R$70 mil por ano, tá? E aí deveria ter pago esse valor, a Receita identificou, só que quando ela cobra, ela não cobra só o valor devido, ela cobra o valor devido com um negocinho chamado multa de ofício, que é aquele valor ali de baixo, de R$13 mil. Então, algo que era para ser zero, porque essa pessoa que não declarou, ela disse, não vai pegar, eu não vou declarar porque não vai dar em nada, então não vou pagar nada, é mais barato. Ela teve que pagar R$33 mil de imposto de renda, né, com a multa de ofício, o valor do imposto e o valor de juros de mora. Então, assim, a gente precisa saber calcular risco, tá? Porque existem riscos que não vale a pena correr. E se essa pessoa tivesse se atentado a abrir uma pessoa jurídica, ela teria resolvido isso com um valor muito menor, tá? E aí, trazendo essa situação, eu trago um quadro comparativo dos custos. Você faturando R$5 mil,
por mês, uma média anual, qual o seu custo no ano com impostos na pessoa física, na pessoa jurídica e sem declarar caso você tenha algum problema. Na pessoa jurídica, que é o mais viável, é o mais seguro, R$ 7.200 no ano. Tá? Na pessoa física, R$ 17.600 se você declarar corretamente. E caso você queira correr o risco de não declarar e ir para a sorte, caso seja pego, R$ 33.000. Tá? Então, é o tipo do risco que não vale a pena correr, tá? Porque são valores relativamente baixos para um risco muito alto. Entendeu? E falando agora sobre a parceria que a gente fechou com o Cresce. Esse rapaz que está ali é meu sócio, Erivelton. É um cara que sempre integrou muita tecnologia. E no mercado contábil, eu posso dizer assim que sou o contador mais convencional. A gente sempre enfrentou uma dificuldade de precificar para esse tipo de PJ, que não é uma empresa de fato, é uma pessoa que abriu um CNPJ só para justificar a movimentação financeira. Porque os valores de honorários, que circulavam em torno de 800, 900 mil reais, se torna muito pesado. Empregando tecnologia, a gente conseguiu baixar a margem e aumentar o nosso volume. E a gente fechou uma parceria aqui com o Cresce para abrir CNPJ para vocês gratuitamente. Vocês só pagam as taxas, que são as taxas da junta comercial, dá 200 e 300 reais, né? 180 reais. E os custos nossos de abertura é 0,800, é grátis. E a gente tem planos específicos para esse tipo de pessoa jurídica a partir de R$ 249 reais por mês. Naquele quadro comparativo que eu mostrei para vocês anteriormente, da economia, eu já considerei esses valores. Tá? E aí, assim, a gente tem outros planos, que é já para quem tem uma empresa um pouco mais robusta, para quem emite mais nota, a gente tem planos para atender qualquer tipo de negócio. Isso. A abertura é grátis, tá? Quem tiver interesse, aponta a câmera ali para o QR Code, deixa os dados que a gente entre em contato com vocês. Mas os valores não fogem disso aqui. Isso vale tanto para quem está abrindo uma empresa agora, quanto para quem quiser fazer a migração da empresa, tá? É a mesma coisa, são os mesmos valores. A pessoa com mais de 70 anos é viável? Como é? A pessoa com mais de 70 anos é viável? Lógico que é. O senhor não está na melhor idade? É sempre para os outros, né? A minha avó diz muito essa história. É a melhor idade para os outros, né? Para mim, eu estou cheio de dor, cheio de coisa, cheio de conta para pagar. Não é a melhor idade, não. Então, pessoal, esse espaço final eu reservo para dúvidas. Quem tiver suas dúvidas, quem quiser fazer perguntas. Corretor iniciante, eu vi que tem muitos aqui, levantaram a mão. Empresa individual, resolve para quem está iniciando? Resolve. Antes a gente tinha a questão da Eireli, não existe mais, mas hoje existe um tipo novo que é sociedade individual. É uma sociedade de uma pessoa só, entendeu? Eu acho que MEI, atividade é vedada. Você não consegue. Tem algumas atividades que você não pode ser MEI, entendeu? Aí, tem uma série de atividades que existe vedação, né? Se você cadastrar lá, não aparece a nossa categoria, não. Aí, Isso. anteriormente, os caras abriam outra categoria e algumas empresas aceitavam. Mas uma hora vem a conta. E hoje, Esse é o risco, porque quando você abre a empresa, quando você vai fazer a emissão da nota, sai lá o CNAE. Aí, exemplo, você vai botar comércio de frutas, você vai meter uma nota para a corretora com um negócio que não tem nada a ver, entendeu? Aí tem corretora que realmente não aceita. Geralmente, as empresas um pouquinho maiores, elas não aceitam nota fiscal que tenha um CNAE que não tem nada a ver com a prestação de serviço. se pegar também com pessoa física na prefeitura, também eles não aceitam. Não aceita. Acho que é por conta da retenção. É porque na pessoa física ele é obrigado a fazer retenção, aumenta os custos para eles. Pagar as contas por você. Ele não aceita. Exatamente. Aí, tô, no meu caso, eu trabalho na
nesse caso, tanto locação como venda de terceiro, que a grande maioria do petrópolis, eu teria que, no caso, emitir uma nota para cada tipo desse. Isso. O senhor teria que emitir nota e aí assim, lembrando que já no seu caso a finalidade não é tanta de conseguir atender a exigência da construtora, porque você não vende para a construtora, mas é para você ficar resguardado na sua pessoa física, entendeu? Preocupa mesmo. E preocupa mesmo porque assim, existe aquela pessoa que tem um perfil mais não, vou correr o risco, sair não vai dar em nada e tal. Tem as pessoas que têm um perfil mais conservador. E assim, é muito comum, só um minutinho, é muito comum assim a gente receber, principalmente esse pessoal que tem um perfil mais arriscado, quando recebe o problema, que é um problema grande, e aí já para reverter é mais complicado, entendeu? E aí tá. Só que aí você faz uma mitigação de riscos. Na melhor das hipóteses, daqui a 5 anos, o que passou prescreve. Entendeu? E aí você fica regulado daqui para frente. Eu não entendi. Como? Isso. É distribuição de lucro para pessoa física. E aí, assim, é muito simples. O tipo de operação de vocês é muito simples. Recebeu, pagou as contas, pagou os impostos, por favor, paguem os impostos para depois não ter que estar fazendo os parcelamentos. O resto que sobrou transfere para a pessoa física. Está tudo regular. É irrelevante. Como nesse cenário do Simples Nacional, a alíquota que você coloca no momento da emissão da nota, ela não é considerada para fins de cálculo. Você vai pagar isso no PGDAS, aquela alíquota ali ela só está aparecendo, ela não vai significar pagamento de imposto, entendeu? Ela só é relevante para quem faz retenção de ISS, que não é o caso de vocês, tá? Então, assim, se está 2, 3, 5, não se preocupa não. Não, aí essa situação da retenção. Quando existe retenção de ISS, mas não eu não vejo retenção para construtora, não existe de ISS, tá? Existe de INSS e outros quando é para pessoa física. Mas aí do serviço. Se você emite uma nota por uma pessoa jurídica, na nota fiscal você tem aquela alíquota do ISS, né, que varia de 2 a 5%. Fica nessa faixa. No Simples, você paga esse valor dentro do PGDAS. E aí ele começa em 2,01 e vai até 5 a depender do faturamento. Entendeu? Mas aí no momento que vai ser feita essa apuração, a alíquota da nota ela não conta. Entendeu? O que conta é o faturamento da sua empresa acumulado. O que você está dizendo que pagou na nota fiscal, então não é ISS. Deve ser retenção de INSS ou imposto de renda, que a construtora deve ter feito. Aí tem que pegar realmente a nota e ver, avaliar essa retenção. Que às vezes... Aí ela reteve 5 e você vai pagar 2. Aí é prejuízo. Porque o que você deveria ter retido era só 2. Aí você pagou 5, entendeu? Tem como você fazer... Não, tem não. Porque como você... A não ser que a empresa queira devolver para você o valor da retenção, entendeu? Mas junto à receita, não. Não. O que pode implicar se você emitir a nota jurídica e receber em uma conta corrente física? Que o valor? Não é o mais adequado, tá? Porque aí você vai correr o risco de receber uma notificação dessa. Se acontecer, a gente ainda consegue montar uma impugnação,
E existe bom senso, tá? Assim, só que assim, é bom você não contar com o bom senso de um fiscal. A gente monta um processo de impugnação, informa para a Receita, ó, foi declarado, eu paguei os impostos, não houve prejuízo para os cofres do governo, está tudo regular, mas eu cometi um erro de mandar depositar na conta pessoa física. A gente explica tudo isso no processo, dá a entrada, faz a defesa, geralmente passa. Mas, assim, até se fazer isso é muita confusão, é muito estresse. Então, é melhor já receber pela pessoa jurídica para não ter... para ficar tranquilo, entendeu? É simples. Se for MEI, então deve ser um MEI que está em outra atividade, né? Que não é de corretor. Aí é uma alteração muito simples. Também custo zero. Tem. Aí, assim... qual a minha recomendação? Se você é alguém que venha a querer buscar uma linha de crédito no futuro, procura um desses bancos mais tradicionais, Bradesco, Itaú, Caixa. Agora, se você quer realmente só a praticidade, pega um banco digital, Nubank, Inter, atende muito bem. Tá? Mensal. O simples da empresa é mensal, é por mês. E aí, assim, é pelo quanto você faturar. No mês que você faturar 10 mil, você vai pagar 6% em cima dos 10. Aí, se não faturou nada, não paga nada. No mês que você faturar mais alto, você vai pagar um percentual em cima desse valor. Entendeu? É balancete. Aí, como a operação de vocês é enxuta, não é uma empresa com muitos funcionários, nada, é só o quanto que você recebeu e os custos que você tem com a empresa. A sobra é 100% lucro, que aí ela é casada. Ela fica, é uma saída da pessoa jurídica, né? A gente informa essa distribuição de lucro, e na sua declaração de pessoa física, você informa o recebimento que houve da pessoa jurídica. Você fica respaldado. Isso. Exatamente. Mais alguém? Todas as dúvidas sanadas? Mais uma? Não, eu não sei se tem uma linha específica para esse ramo. O que eu vejo muito assim direcionada é a parte agrária. Aí eu vejo muita linha de crédito direcionada realmente àquele ramo. Agora sim, recentemente teve gente que pegou uns empréstimos muito bons do Pronamp, do FAMP. Agora sim, aí outra importância de você ter a pessoa jurídica e ter faturamento declarado. O governo só concede crédito para quem demonstra que tem um mínimo de recebimento, entendeu? Então, o que é que o governo pede? Vá lá no ECAC, na Receita Federal, e habilite para que eu possa ver quanto de faturamento você informa para a Receita. Foi essa forma que o governo encontrou de conceder linhas de crédito, e assim, foram linhas de crédito maravilhosas. Eu tive cliente que teve uma linha de crédito do FAMP em que ele teve um prazo de carência com zero, foi mais de um ano, com zero cobrança, zero taxa de juros, para começar a pagar com uma taxinha de juros desse tamanho. Hoje, com a Selic alta, o que foi que a cliente sabida fez? Ela pegou a linha de crédito 100%, jogou numa aplicação financeira. A aplicação financeira está pagando os juros, o dinheiro está lá rendendo e está fazendo dinheiro com isso, entendeu? Então é importante ter empresa, é importante ter faturamento declarado por conta dessas coisas. Senhor. Contribuição do INSS. Você pode incluir o seu Prolabore na empresa. Isso é o seu critério. Você pode não colocar, mas eu recomendo que você coloque, a menos que você seja alguém da área de investimentos ou que você tenha alguma assessoria de investimentos e que você já tenha a sua aposentadoria estruturada e bem estruturada de alguma outra forma, que geralmente é mais eficiente do que o governo, beleza. Mas se você não tem esse conhecimento, cara, então contribui para o INSS, que é melhor, para ficar garantido. Tá? Então você inclui o Prolabore na empresa, você paga o INSS sobre isso, paga a retenção do imposto de renda, mas aí já é abatido aqui, e aí você
você que define quanto que vai ser o seu salário, quanto que vai ser a sua contribuição. Se quiser pagar a contribuição em cima de um salário mínimo, é você que diz. Se você quiser pagar em cima do teto, é você que diz. É e não é. É e não é, porque assim, tem mês que é zerado, mas aí você pode, não tem, isso não há vedação não. Você pode manter o seu prolabore, contanto que haja caixa para isso, entendeu? O senhor é aposentado? No seu caso, não foge muito a regra, não. O senhor tem os rendimentos da aposentadoria, que uma parcelinha, eu não sei se o senhor já observou na sua declaração de imposto de renda pessoa física, até R$ 24.000 é isento. O que excede esse valor é tributado. Tá? E aí, no seu caso, não muda em nada o caso dos demais. Só a diferença é que você tem essa parcela de 24.000 e alguma coisinha que é isento, mas aí qualquer outro rendimento acima disso ele é tributado normalmente com base na tabela progressiva. Então você segue a mesma regra e pode abrir empresa e fazer a distribuição de lucro pela empresa da mesma forma, entendeu? É retenção. É retenção de INSS. Eles são obrigados a fazer isso. Tá? Imposto de renda, até de aluguel, eles começaram a reter esse ano. Foi uma confusão que teve aí com a Receita Federal e houve um... Só que assim, como o imposto de renda ele é gradual por renda, a Receita até concede isso. Só que até R$ 24.000 por ano, que não é nada, entendeu? Aí o restante entra na regra geral. Entendeu? Exatamente. Aí, assim, sempre é bom a gente ver, de acordo com a sua capacidade de pagamento de renda, o quanto que a gente vai colocar de prolabore e distribuição, porque se aumentar muito o prolabore, você também vai pagar muito INSS e muito imposto de renda. Aí é bom fazer um casamento para pagar um valor ok de INSS e o resto fazer distribuição de lucro porque é isento, entendeu? Não necessariamente, tá? Porque tudo tanto assim, contabilmente a gente precisa estruturar isso, mas o que sobrar você vai para sua conta de renda pessoa física. A gente estrutura essa divisão de forma mais contábil, entendeu? Você só precisa declarar ele quando for necessário, porque no mês, no ano, quando você precisar pegar uma linha de crédito. Vamos lá. Depende. Se você tiver com uma perspectiva de fazer a sua aposentadoria, é sempre. Tá? Sempre. Agora, se você eu não quero ter prolabore, eu não quero me aposentar pelo INSS, eu vou investir em ações, eu vou fazer outra aposentadoria aqui para mim. Beleza. Aí, vamos supor que você queira pegar um crédito no banco. Aí o banco vai dizer, me comprove a sua renda. Se você for colocar isso tudo na declaração de imposto de renda, é anual, você vai pagar uma tacada gigantesca. Aí o que é que normalmente os bancos pedem? Me dê um mês da sua comprovação. Aí a gente inclui o prolabore durante um mês, paga a retenção do imposto de renda, paga o INSS daquele mês específico, você manda para o banco, depois tira o prolabore, entendeu? Serve, claro. O lucro? Para aposentadoria? Não. Não. Para aposentadoria, o que vai contar é o quanto de contribuição que você paga para o INSS. Só. Se você quiser usar lucro para se aposentar, então você tem que pegar a distribuição de lucro, que é isenta, e investir em um fundo de aposentadoria privada, em fundo de ações, em fundo imobiliário, essas coisas, entendeu? Claro. Sim. Não.
Com MEI, você perguntou com MEI, né? Não. Existe linha de crédito para o MEI, mas são linhas de créditos pequenas, até porque o faturamento do MEI é limitado até R$81 mil no ano. Entendeu? Existe uma proposta de lei aí para aumentar para 130, né, 100 alguma coisinha assim, mas até agora ainda não saiu do papel. Então, assim, as linhas de crédito que são concedidas para MEI são linhas de crédito pequenininhas, entendeu? Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Tudo certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem tiver interesse, tá, dessa parceria que a gente está fazendo com o Cresce, e não é porque eu esteja aqui querendo vender, não, mas realmente se atentem, porque os problemas que a gente pega aí depois, na hora de reverter, é complicado, até para a gente é chato. Então, tá aí o QR Code, deixem o contato de vocês, que depois a gente entra em contato e tem esse plano maravilhoso para vocês. Beleza? Obrigado pela presença de todo mundo, tenham um bom dia.